O Canadá está extremamente irritado com o que ocorreu ontem no Salão Oval entre Donald Trump e o primeiro-ministro canadense Mark Carney. Donald Trump manteve ataques à soberania do Canadá. A retórica do conquinujásimo primeiro Congresso persistiu. Ele chegou a mencionar fundir o Canadá aos Estados Unidos e retirar a soberania do país. Em resposta a uma pergunta sobre os canadenses deixarem de viajar para os Estados Unidos, Donald Trump respondeu: "Eu nem me importo, os americanos odeiam a indústria automobilística canadense." Do que você está falando, Donald? A indústria automobilística do Canadá é essencial e indispensável para a indústria dos Estados Unidos. É um setor próspero que fornece muitas peças e veículos aos americanos. Em seguida, Donald Trump tentou atribuir-se o crédito por salvar 100 mil canadenses, alegando ter atacado barcos de pesca na costa da Venezuela, explodido embarcações e depois divulgado vídeos das explosões, em um estilo semelhante ao do ISIS. Trump seguiu atacando o Canadá repetidas vezes, e os canadenses já estão cansados dessas provocações. Mas creio que isso apenas o levou ainda mais além do limite que já havia sido ultrapassado. Vejam algumas manchetes que saíram dessa reunião, que eu considero desastrosa. A manchete do New York Times dizia: Trump prevê que o Canadá nos amará novamente em reunião com Carney. Que linguagem bizarra, perturbada e sociopática. Eles vão nos amar de novo? Não, Donald. O Canadá repudia o regime Trump. Repudiam você, seu gabinete e o ódio que vocês espalharam pelos Estados Unidos, pelo continente e pelo mundo. Ou que tal esta outra manchete? Donald Trump sinaliza otimismo em relação ao comércio com o Canadá, mas não oferece concessões. Outra forma de expressar isso seria: Donald Trump é um vigarista. Bem, se você me der um pouquinho de, sei lá, sua soberania, talvez possamos fazer um acordo juntos. Mas vou ter que continuar a tarifar você, Canadá. Vou ter que continuar atacando sua soberania e tentando prejudicar seu povo. No entanto, ele usa termos como: deveríamos simplesmente nos amar novamente. Que indivíduo perturbado! Sei que o povo do Canadá percebe isso. Quero cumprimentar o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, porque acredito que ele reagiu com firmeza contra Donald Trump. Não é preciso apenas acreditar em mim. No discurso do premier Ford, ele afirmou que precisamos revidar duramente contra Donald Trump. Já chega. Não podemos ser intimidados por esse cara. Precisamos nos erguer e defender. Em vez de indicar que o vídeo será exibido, cabe resumir. No pronunciamento, o premier Ford pediu uma reação forte contra Trump, classificou as ações dele como intimidação e conclamou os canadenses a se posicionarem. A proposta apresentada foi: sempre que formos atacados, devemos revidar ou então continuaremos sendo atropelados. Segundo o discurso, eles precisam sentir a dor. Os americanos precisam sentir a dor. E assim você terá uma reação do presidente Trump. Mas repetiu-se: se você permitir que um valentão passe por você constantemente sem revidar, ficaremos sem empregos. Os americanos ficarão com os empregos e talvez o primeiro-ministro volte atrás e pense: o que diabos eu fiz? Estou dizendo que eu faria. Eu reagiria contra o presidente Trump quando ele atacasse setores como os fabricantes de gabinetes, os fabricantes de móveis e nossa importante indústria madeireira, da qual exportamos 30% para os Estados Unidos. E adivinhem, segundo o argumento do discurso, os americanos pagarão o preço. O custo é o custo. Os custos estão subindo rapidamente porque ele agiu assim e prejudicou a economia americana. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos duas opções. Vocês ficam passivos e deixam Trump governar o país, nos dominar e nos curvar diante dele. E essa não é a posição do premier Ford. A alternativa é sentar-se e lutar como nunca lutamos antes. Garantir que tenhamos um ambiente mais competitivo do mundo para atrair mais empresas do que atraímos aqui em Ontário. É nisso que o governo federal precisa se concentrar. E foi assim que ele iniciou seu discurso. Mais uma vez, palavras muito contundentes e, ao meu ver, muito apropriadas durante o pronunciamento. Bem, olá a todos e... hoje eu acho que é um grande dia para o Canadá e os Estados Unidos. E eu estou ansioso para conversar com o primeiro-ministro e com todos os premiers após a reunião com o presidente Trump. Mas há um ponto. Se o primeiro-ministro Carney não conseguir um acordo, precisamos começar a revidar. Precisamos revidar com firmeza. Não podemos ceder continuamente. As tarifas e o presidente Trump aumentam as tarifas, não importa se são 10% sobre a nossa indústria madeireira, madeira macia, ou 25% sobre móveis ou gabinetes. Visito muitas empresas de móveis e fábricas de gabinetes, e sei de uma coisa: compramos muita coisa de móveis dos Estados Unidos, assim como gabinetes, mas também enviamos gabinetes para os Estados Unidos. Não podemos continuar cedendo ao presidente Trump enquanto ele fortalece seu argumento. Parece que estamos enfraquecendo nossa posição ao impor tarifas continuamente. Eu adotaria uma abordagem diferente. Tentaria fechar um acordo quando não for possível e, caso não se consiga, revidar com firmeza sem parar.
porque não podemos ficar em segundo plano diante de ninguém, especialmente do presidente Trump. Temos um país excelente, resiliente, com uma economia robusta. Economicamente, somos fortes. Os Estados Unidos exportam mais produtos para o Canadá do que para qualquer outro lugar do mundo. E isso soa ótimo para os americanos até começarem a ver inflação. Observamos a inflação cair no ZEWA, mas acabei de voltar de uma reunião em Quebec com 2 governadores. Eles estão percebendo a inflação. Já se nota isso em alguns setores. No setor automobilístico, por exemplo, haverá um aumento superior a 107 bilhões de dólares. Outras empresas também estão sendo afetadas. A John Deere demitiu mais de 280 funcionários por causa das tarifas. Vemos esse impacto em diversos segmentos. Por isso é hora de sentar e negociar. Ou fechamos um acordo ou começamos a revidar. Só para relembrar o que aconteceu naquele desastroso encontro no Salão Oval. Quero dizer que mostrei apenas alguns trechos, fiz um vídeo mais longo sobre isso ontem. E nesse material também destaquei declarações do governador da Pensilvânia, o governador Shapiro, porque ele fez afirmações contundentes em defesa do Canadá, que merecem ser conhecidas. Ontem, no Salão Oval, um repórter perguntou a Donald Trump sobre os canadenses deixarem de viajar para os Estados Unidos. Em resposta, Trump atacou a indústria automobilística do Canadá. Nesse trecho, afirmou que os canadenses estão se recusando a ir para o ZEWA e que os números caíram cerca de 23% nos primeiros 7 meses do ano. Perguntou-se o que dizer aos canadenses que evitam o estado agora por causa da guerra comercial, das tarifas e do receio. Trump disse compreender essa preocupação. Ainda segundo o discurso, os americanos não querem comprar carros feitos no Canadá e que existe um conflito a ser resolvido. Segundo ele, apesar do grande afeto entre os países, os americanos desejam produtos fabricados localmente, e muitas indústrias saíram de Detroit e foram para o Canadá, México e outros lugares, e agora parte dessa produção estaria retornando. Em outro momento, Trump atribuiu falsamente a si o crédito por salvar 100 mil canadenses, segundo ele, ao explodir pequenas embarcações de pesca na costa da Venezuela, em operação que teria violado leis americanas e o direito internacional. No trecho citado, justificou a ação afirmando que isso reduziria a entrada de drogas por via marítima, dizendo que não há mais barcos de pesca e que por conta desse esforço teria sido salva cerca de 100 mil vidas, tanto americanas quanto canadenses. De acordo com o discurso, isso teria impedido que drogas chegassem por via marítima. Agora afirmou-se que essas rotas foram bloqueadas, embora se advertisse que poderão surgir outras formas de tráfico que também serão combatidas. A fala também elogiou o trabalho realizado nessa área. Retornando ao pronunciamento do Premier Ford em Ontário, ele repetiu que temos que enfrentar esse valentão e conclamou a não ceder à intimidação. No trecho em que se dirigiu ao público, Ford incentivou a reação caso não se chegue a um acordo, argumentando que se os americanos querem conter a inflação, devem negociar com o Canadá. Se querem ver a economia crescer, precisam fechar um acordo com o país. Segundo ele, se isso não ocorrer, ambos os países serão prejudicados. Ford usou a metáfora de uma criança que leva um soco no pátio todos os dias para ilustrar a necessidade de revidar quando se é sistematicamente provocado. Enfatizou que, caso o primeiro-ministro Carney tenha informações úteis, ele deveria reunir-se com os premiers e explicar o que precisa ser feito. O primeiro-ministro Ford também apresentou um plano. Ele afirmou: "Vamos cortar o fornecimento de energia para os Estados Unidos. Simplesmente interromper o envio. Por que estamos oferecendo energia barata a eles? Vamos redirecionar essa energia para o nosso próprio povo, parar de fornecê-la e fazê-los pagar pelo que consomem." O que ele quis dizer foi: façam-nos sentir as consequências. Segundo ele, se continuarem tentando prejudicar o Canadá, é assim que se deve lidar com esse tipo de situação. E, de certa forma, é essa a lógica quando se enfrenta um adversário persistente. É preciso reagir. No caso, ele se referia à tensão política que ocorreu no Salão Oval. De acordo com Ford, o Canadá deveria usar seus recursos energéticos para fortalecer sua própria economia. Ele declarou: "Se o presidente Trump quiser fechar indústrias, precisaremos de energia. Estamos fornecendo eletricidade aos Estados Unidos a um custo extremamente baixo. Mantemos mais de 1,5 milhão de luzes acesas e empresas funcionando em Nova York, Michigan e Minnesota, e sei que outras províncias fazem o mesmo." Ele acrescentou que seria mais vantajoso direcionar essa energia para as indústrias canadenses, especialmente as que operam durante a noite, fora do horário de pico, permitindo custos menores de produção. Segundo Ford, o país deveria priorizar os fabricantes de Ontário em vez de favorecer seus concorrentes ao sul da fronteira, já que o governo norte-americano tem imposto tarifas e dificultado a competitividade canadense. No mesmo dia, o Premier Ford participaria de um evento com Howard Lutnick, secretário de Comércio, e deixou uma mensagem direta a ele. "Minha mensagem para Howard Lutnick é simples. Isso não vai funcionar. Tenho uma sugestão, Howard.
Procure saber o que o Ronald Reagan disse sobre tarifas. Elas apenas elevam a inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. No fim das contas, o resultado é perda de empregos. Por que não trabalhamos juntos em busca de uma solução e paramos de atacar os canadenses? Logo em seguida, foi destacado um trecho do discurso do governador democrata Joshua Shapiro, da Pensilvânia. Ele declarou: "O que não ajuda é o comportamento agressivo. O que não ajuda é esquecer nossa história em comum e a forma como nossas economias são interligadas. O que não contribui é o presidente desrespeitar nossos vizinhos do norte, sugerindo que deveriam ser o 51º estado. Eu respeito a soberania do Canadá e espero que quando essa reunião ocorrer na Casa Branca, o respeito prevaleça." Shapiro acrescentou que desejavam um acordo comercial benéfico para ambos os lados, que mantivesse empregos na Pensilvânia e fortalecesse a cooperação com os parceiros canadenses para expandir a economia, proteger os agricultores e ampliar a base industrial. Ele ainda observou que impor tarifas ao Canadá prejudica até empresas da Pensilvânia que utilizam matérias-primas locais, pois os preços estão subindo e o capital privado está retendo investimentos, dificultando o crescimento e a expansão. O governador alertou que, ao insistir em tarifas, o presidente não apenas se distancia de um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos, como também eleva custos para agricultores, pequenas empresas e fabricantes, mesmo aqueles que utilizam produtos e trabalhadores americanos. Segundo Shapiro, a retórica e as medidas adotadas têm encarecido os bens de consumo e colocado em risco a relação histórica entre os dois países. Ele concluiu afirmando que essa postura é prejudicial aos interesses dos Estados Unidos a longo prazo, pois aumenta os custos e enfraquece um relacionamento essencial. A análise destacou que a Pensilvânia tem sofrido diretamente com os efeitos dessa política. O comentarista reforçou que os Estados Unidos não se resumem à figura de Donald Trump e que existem líderes comprometidos em preservar os laços com o Canadá. Foi mencionada também a criação da Midas Canadá, uma extensão da organização americana, liderada por Charlie Engels, ex-membro do parlamento canadense. Segundo ele, o grupo tem trabalhado intensamente para discutir os impactos da política econômica de Trump, especialmente no setor agrícola. Engels comparou a situação dos produtores canadenses com a dos americanos, afirmando que muitos agricultores nos Estados Unidos enfrentam falência em razão da guerra comercial. Durante um encontro realizado no Cinturão Agrícola do Sul de Ontário, na região de Port Elgin e Owen Sound, ele comentou que o Canadá vem registrando safras recordes, destacando a diferença entre as políticas agrícolas dos dois países e os reflexos diretos dessas medidas nas economias locais. Eu estava em Saskatchewan, observando os agricultores recolhendo o feno dos campos. O que ouvi por lá foi o seguinte: apesar dos problemas comerciais com a China, este está sendo um ótimo ano para o setor. E o motivo de a agricultura canadense estar indo tão bem é que Donald Trump acabou destruindo o que poderia ter sido um ano de colheita recorde nos Estados Unidos, principalmente ao adotar políticas de repressão contra trabalhadores migrantes. Na Califórnia, no Arizona e no Novo México, muitos desses trabalhadores foram expulsos dos campos. Além disso, as guerras tarifárias estão causando sérios impactos em regiões como Dakota do Sul e Montana, que dependem fortemente de fornecedores de peças e insumos vindos do Canadá. Esses custos adicionais têm gerado um verdadeiro caos. O grande problema é que quando um país ameaça seus parceiros e aliados, eles simplesmente deixam de comprar seus produtos. Hoje, por exemplo, o Canadá não compra mais milho de Iowa, nem boa parte dos produtos agrícolas americanos. Se alguém visitar nossos supermercados, é fácil perceber a mudança. As prateleiras estão cheias de produtos vindos do México e do Peru, e quase não há itens dos Estados Unidos. Muitos agricultores americanos que acreditaram nas promessas de Trump, confiando que as tarifas os ajudariam, agora veem seus mercados desaparecerem. Enquanto isso, o Canadá tem se mantido discreto, evitando grandes declarações e permitindo que Trump siga sua própria estratégia. Só que o país vem aproveitando as brechas comerciais. O milho canadense, por exemplo, agora é exportado para países como Irlanda, Espanha e Reino Unido, mercados que antes eram dominados pelos Estados Unidos. Já o México tem ampliado espaço na exportação de tomates, enquanto estufas canadenses também estão se expandindo.
Esse cenário explica por que muitos chamam a atual crise agrícola americana de Farmageddon, o colapso econômico enfrentado por comunidades que antes apoiavam Trump. Um dos fatores é a reação internacional às mudanças regulatórias promovidas por seu governo, que reduziu controles ambientais e flexibilizou o uso de pesticidas. O resultado é que muitos países deixaram de comprar produtos americanos, preferindo fornecedores com padrões mais rigorosos. O Canadá, por outro lado, voltou a conquistar mercados na Europa, vendendo seus produtos com base em garantias de rastreabilidade e segurança. As autoridades canadenses destacam que seus alimentos seguem padrões rígidos e são livres de pesticidas nocivos. Assim, enquanto o governo Trump e seus defensores comemoravam a redução da burocracia, acabaram perdendo credibilidade e, consequentemente, seus principais mercados internacionais. E quando um país perde seus mercados, dificilmente os recupera. Por isso, este tem sido um ano muito difícil para os agricultores dos Estados Unidos, enquanto os produtores canadenses atravessam um dos melhores períodos das últimas décadas. Mais adiante, um trecho do encontro no Salão Oval foi lembrado. Nele, Donald Trump afirmou acreditar que o povo do Canadá voltará a nos amar, dizendo que a maioria ainda gosta dos Estados Unidos. Em seguida, foi questionado por um repórter: "Senhor presidente, o que o Canadá está oferecendo em troca? Se o Sr. Carney está deixando Washington satisfeito, o que exatamente o Canadá está concedendo?" Trump respondeu: "Logo vocês saberão, mas acredito que o povo canadense voltará a nos amar. A maioria ainda nos ama. Mesmo que fosse apenas 25%, ainda são muitos. Acho que eles gostam de nós." Em outro momento, Trump falou sobre a relação econômica entre os dois países, descrevendo-os como concorrentes diretos. Disse: "Estamos competindo pelo mesmo negócio, Estados Unidos e Canadá, e existe uma maneira fácil de resolver isso." Segundo ele, ambos disputam espaço na fabricação de automóveis e outros setores industriais. Trump afirmou que os Estados Unidos têm vantagem por possuírem um mercado maior, o que, segundo ele, é um grande benefício competitivo. Ele reforçou que deseja que o Canadá vá bem, mas destacou que os dois países estão competindo pelo mesmo setor econômico. "Queremos fabricar carros, eles também querem fabricar carros, e estamos competindo pelo mesmo mercado", afirmou. Diante desse cenário, espera-se que o Canadá se mantenha firme, com postura confiante e resiliente. Disse ainda que milhões de americanos compartilham dessa visão e apoiam o país vizinho, reconhecendo que o Canadá tem desempenhado um papel de destaque na resistência às políticas adotadas pelo governo Trump. Acrescento ainda que, pessoalmente, nunca foi um grande admirador da situação no Salão Oval, mas reconhece que há uma diplomacia complexa em curso, especialmente nas negociações do USMCA, o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Segundo ele, há uma tentativa de manter a cooperação entre as nações, mesmo diante das tensões políticas. No entanto, em sua análise, Trump tende a interpretar gestos diplomáticos como sinais de fraqueza e, por isso, tende a exigir cada vez mais concessões. Na visão do comentarista, diante desse comportamento, qualquer país que queira manter uma relação equilibrada precisa enfrentá-lo diretamente e firmemente se desejar alcançar algum resultado neste momento. O texto mostra como decisões políticas podem abalar economias inteiras e alterar o equilíbrio entre nações que antes eram aliadas. Trump, ao tentar proteger o mercado interno, acabou prejudicando justamente os agricultores que o apoiavam, enquanto o Canadá aproveitou o vácuo deixado pelos Estados Unidos para crescer silenciosamente. Essa história nos faz pensar sobre como o poder pode cegar líderes e afastá-los da realidade econômica. Às vezes, a força não está em impor tarifas, mas em construir pontes de confiança. Enquanto os UA perdiam espaço, o Canadá ganhava respeito e novos parceiros, mostrando que diplomacia e estratégia são armas mais eficazes que ameaças e discursos. No fundo, essa é uma lição sobre maturidade política e sobre como cada ação, por mais pequena que pareça, pode redefinir o destino de um país. A grande lição aqui é que o orgulho e a impulsividade podem custar caro, não apenas para líderes, mas para todos que dependem de suas decisões. O caso de Trump e dos agricultores americanos revela que, em política e economia, o isolamento raramente traz resultados duradouros. Já o Canadá mostra o poder da paciência,
da diplomacia e da visão estratégica. Enquanto um lado brigava, o outro negociava. E venceu. Em tempos de tensão global, o sucesso depende mais da capacidade de adaptação do que da imposição de força. É um lembrete de que cada crise traz oportunidades para quem sabe esperar o momento certo de agir. E, no fim das contas, quem colhe os melhores frutos é quem planta com inteligência, não quem tenta dominar o campo com gritos. Agora me diz, você acha que Trump realmente acreditava que o Canadá voltaria a amar os Estados Unidos ou era pura retórica política? Se você fosse líder de um país vizinho, enfrentaria Trump com diplomacia ou com firmeza direta, como muitos sugerem? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa análise sobre o embate entre o ZUA e o Canadá? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde o próximo capítulo dessa disputa que está longe de acabar.